A Guerra Civil Russa foi um evento muito marcante para a Rússia e o resto do mundo, afinal estamos falando do maior país do mundo. Além de ter sido um dos conflitos mais sangrentos do século XX, também foi ele que ditaria mais de 100 anos de história russa. Mas e se o exército branco tivesse ganhado dos bolcheviques, fazendo que a Rússia nunca tivesse passado pelo comunismo? Como ficariam as outras nações nessa realidade? E é isso que iremos ver nesse vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo eu queria pedir que você se inscrevesse. Muita gente que assiste os vídeos não são inscritas, então por favor, se você quiser ajudar esse canal, por favor, se inscreve. Bem, para saber como essa teoria funcionaria, você precisa minimamente saber como aconteceu a Revolução Russa. Essa é uma teoria meio longa, então eu não vou me aprofundar muito aqui em detalhes. Então se você quiser saber como ela funcionou, é só você clicar em qualquer vídeo desses que eu vou deixar aqui na descrição. Bem, começamos em 1920 em plena Guerra Civil Russa. Nessa nossa realidade alternativa, duas coisas diferentes precisam acontecer. Uma, Lenin morre. Na nossa realidade original, Lenin tomou um tiro em meio a um discurso, mas ele sobreviveu. Porém, nessa nossa realidade alternativa, ele não escapa. Lenin era uma figura bem carismática e sobre a voz dele muitos russos acabaram aderindo na causa soviética. Sem Lenin, os vermelhos seriam bem mais desorganizados politicamente, sem ter uma grande voz para a representar. Talvez Trotsky ou Stalin tentassem tomar o poder político deixado por Lenin, mas eles não eram tão carismáticos com o público quanto era Lenin. A segunda mudança que a gente vai fazer é que os países da Entente não iriam abandonar a Rússia. Na nossa realidade, por mais que desde o início eles tivessem lutado lado a lado com os russos, com o tempo eles começaram a ver a Guerra Civil Russa como uma guerra muito complicada, até porque olha o tamanho da Rússia. E bem, muitos desses países acabaram abandonando os russos em batalhas extremamente cruciais para a vitória. Por mais que algumas pessoas achem que seria extremamente difícil dos brancos vencerem os vermelhos, a realidade é que ambos os lados estiveram muito perto de uma vitória ou de uma derrota. Agora, com o exército vermelho extremamente desmoralizado e com menos combatentes e um exército branco mais suprido, os bolcheviques perdem a Guerra Civil Russa. Então a gente parte para as primeiras mudanças dessa linha do tempo. Assim, como a gente pode ver nesse mapa, a Rússia nessa realidade seria bem maior. Os bálticos provavelmente fariam parte da Rússia nessa realidade. A única razão do porquê a Entente apoiou a independência desses países foi porque eles não queriam mais territórios caindo na mão dos soviéticos, além também que muitos líderes do exército branco vieram de lá. A guerra polaco-soviética não teria acontecido, explicando assim o porquê a Polônia não teria anexado essa região da Rússia. Sem a criação da União Soviética, a Europa durante os anos 20 estaria até que bem pacífica, até porque se você não sabe, vários movimentos comunistas como na Baviera estavam se tornando bem fortes nessa época. Sem a União Soviética, esses diversos partidos comunistas que surgiram pelo mundo estariam bem fracos, meio que sem o apoio soviético esses partidos não existiriam ou não teriam força nenhuma. Tá, mas e o mais importante, como ficaria a Rússia? Eles voltariam a ser uma monarquia? Eles continuariam naquele governo democrático ou algum maluco como Kornilov tentaria dar um golpe? O exército branco era formado por diversos grupos, tanto pelos caras que apoiavam o regime democrático que estava antes dos bolcheviques, tanto quanto pelos caras que apoiavam que algum irmão do czar voltasse a uma espécie de monarquia parlamentarista. Bem, quem tomaria o poder seria meio que irrelevante, até porque ambos tinham políticas bem parecidas. A principal mudança que a gente teria seria que a Rússia nesses anos 20 estaria bem mais estável. O regime soviético nesses anos era uma bagunça, a infraestrutura estava toda destruída e a fome estava acontecendo aos montes. Nessa realidade, por mais que a Rússia ainda tivesse problemas com o abastecimento e com a infraestrutura que foi destruída, eles resolveram esse problema muito mais rápido, até porque nos anos 20 ninguém queria fazer negócios com a Rússia soviética. Todos os países tinham medo deles, e até quando eles queriam ajudar, o governo no geral não gostava muito da influência ocidental. A Rússia no geral faria muito comércio com os países do ocidente, reduzindo muitas fomes que causaram na Rússia. Outra coisa que seria muito interessante de analisar seria a industrialização. Sempre que a gente vai analisar a Rússia soviética, a gente vê o esforço que os caras tinham para industrializar a Rússia, industrializando a Rússia mais rápido que todos os países ocidentais juntos. Mas o que a gente precisa analisar é que antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, a Rússia já estava se industrializando. Os alemães morriam de medo da Rússia se industrializar, até porque eles sabiam que se a Rússia fosse um país industrializado, eles não teriam chance contra eles. Tanto é que os alemães previam que até depois de 1917 eles não seriam capazes de derrotar a Rússia sozinhos. E bem, além disso a gente também tem que lembrar que os brancos também apoiavam a industrialização. O máximo que aconteceria, na minha opinião, seria que talvez o processo de industrialização seria um pouco mais lento, até porque no processo de industrialização dos soviéticos, eles não se importavam tanto assim com os efeitos de, por exemplo, mover uma população inteira para outra cidade, usar o trabalho forçado dos gulags, ou então drenar um dos rios mais importantes da Ásia Central para chegar no processo de país industrializado. Coisas como o Holodomor e os gulags não teriam acontecido da mesma maneira que aconteceu na nossa realidade.
O Holodomor aconteceu por uma série de razões. Primeiro, os comunistas destruíram os kulaks e substituíram por um sistema de agricultura coletiva que era muito menos eficiente, assim fazendo com que as futuras safras saíssem muito menor número do que aquelas que foram produzidas pelos kulaks. Porém, mesmo com uma safra mais baixa, ela ainda dava para suprir a população da Ucrânia. Então Stalin foi lá, tirou tudo para vender para os outros países e proibiu a comida de chegar lá, criando um dos maiores genocídios de toda a história. Já os gulags sempre existiram na história russa, porém foi na época dos soviéticos que eles ficaram tão gigantes, porque em muitas das construções que os soviéticos realizavam, eles usavam trabalho forçado. Então, para que sempre tivessem mão de obra para construir essas coisas, eles tinham que sempre ter os gulags cheios. Nessa realidade, nada disso teria acontecido. Não teria acontecido a fome da Ucrânia, até porque os kulaks não teriam perdido suas terras, e não teria acontecido os gulags do jeito que foi no regime soviético, já que a mão de obra forçada não teria sido usada. E o mais importante, o Mar de Aral teria sobrevivido. Eu não vou explicar aqui o que aconteceu, mas se você quer entender o que foi esse Mar do Aral e o que os soviéticos fizeram com ele, é só você ver esse vídeo aí que eu coloquei na descrição. Seguindo a nossa história, na Alemanha o cara do bigode continuaria subindo no poder. Por mais que uma União Soviética tivesse um impacto muito grande na população alemã, uma Rússia czarista ou uma Rússia democrática ainda seria bem odiada pelo cara do bigode no geral. Tá, mas como ficaria a Segunda Guerra nessa realidade? Isso é um ponto bem interessante, até porque coisas como o Pacto Ribbentrop-Molotov não teriam acontecido. Então o mais provável é que a Rússia e a Alemanha entrassem em guerra bem mais cedo. Eles provavelmente entrariam após a queda da França. E você deve estar pensando, se a Rússia é um país menos industrializado e não teria toda aquela modernização no Exército Vermelho que houve nos anos 30, a Rússia iria perder. Mas na realidade eu não vejo razão nenhuma do porquê a Rússia seria mais fraca que os soviéticos. Primeiro, a Rússia teria uma população bem maior, já que não houve o Holodomor e todas aquelas fomes que matou milhões na Rússia. Segundo, que quando os alemães invadiram a União Soviética em 41, eles estavam extremamente desorganizados, até porque anos antes houveram as purgas de Stalin, e lá vários oficiais e generais importantíssimos foram perseguidos pelo regime. E por mais que a Rússia estivesse um pouco para trás industrialmente, a gente não pode esquecer que os americanos estariam lá para fornecer o que os russos precisassem. Nessa realidade, provavelmente os russos teriam derrotado os alemães até que bem mais cedo, com a guerra acabando em 43 ou 44. Já na Ásia, anos antes dos japoneses atacarem Pearl Harbor, eles tinham feito um pacto de não agressão com os soviéticos. Os russos provavelmente não teriam feito esse pacto, então algumas partes da Sibéria teriam sido invadidas pelos japoneses. Porém, entretanto, após a guerra, eles teriam vindo com muita força contra os japoneses. Na nossa realidade, os russos invadiram a Manchúria e partes da Coreia, e após isso eles colocaram seus estados fantoches nessas regiões. Nessa realidade, os russos são capitalistas, então não tem razão nenhuma do porquê eles darem a Manchúria para o Mao Tse-tung ou instalar algum regime comunista na Coreia. Os russos, antes de todas aquelas revoluções e tudo mais acontecer, eram um país bem imperialista, e na nossa realidade eles já tentaram anexar a Manchúria muitas vezes, mas eles falharam por causa da guerra russo-japonesa. Então o mais provável seria que a Rússia aproveitaria a situação para anexar mais territórios. Agora vamos para a Guerra Fria, ou melhor, pensando bem, nem se dá para chamar assim, porque a Guerra Fria nem teria acontecido. A Guerra Fria foi uma disputa entre duas ideologias, mas nessa realidade tanto a Rússia quanto os Estados Unidos seriam capitalistas. Só por aí dá para perceber que essa seria uma linha do tempo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. A Coreia e a Alemanha nunca teriam sido separados, e por sinal a Alemanha ainda teria a Pomerânia e a Silésia, já que eles só perderam essa região porque os russos queriam compensar os poloneses após eles terem comido metade do território deles. Diferente da nossa linha do tempo, sem a Segunda Guerra Mundial, o imperialismo provavelmente teria acabado, pelo menos na África, porque os russos ainda teriam controle sobre a Ásia Central. Nessa realidade alternativa, a gente provavelmente veria um mundo extremamente multipolar, com a Rússia, Estados Unidos e China sendo as principais potências do mundo. Na China, os nacionalistas provavelmente teriam vencido, já que os soviéticos não existiriam. Sem o comunismo, a China certamente seria uma potência muito mais cedo. Coisas como o grande salto para frente e várias outras coisas que atrasaram a China por anos simplesmente não teriam acontecido. Eles não seriam tão rivais assim do Ocidente como eles são hoje em dia, porém ainda assim haveria rivalidades muito grandes, principalmente por causa da questão da Manchúria com a Rússia. E por falar na Rússia, nessa linha do tempo ele seria uma potência muito grande. Primeiro que a gente tem que notar é que nessa realidade a Rússia teria uma população bem maior, provavelmente acima dos 400 milhões. Existem duas razões para isso acontecer. Primeiro que as guerras mundiais e as fomes não teriam matado tanto quanto foi na nossa realidade. E segundo que a Rússia czarista tinha uma taxa de natalidade gigantesca se for comparar com a do regime soviético. A Rússia seria uma potência em vários âmbitos, tanto industrial quanto rural, com as certas terras da Ucrânia sendo controladas pelos kulaks. Como a Rússia seria uma potência, é bem provável que a cultura russa seria bem mais conhecida mundialmente, como o mundo todo admira na arquitetura e a cultura russa no geral. Já os Estados Unidos não estariam muito felizes, já que agora eles têm competidores muito mais fortes.
Os Estados Unidos ainda continuaria sendo uma potência, mas não seria aquilo que foi na nossa realidade. Por mais que algo como a Guerra Fria nunca tivesse acontecido, o mundo no geral seria bem polarizado entre as áreas onde os russos, os americanos e os chineses tivessem influência. E no final o que aprendemos com isso? Que talvez exterminar os agricultores mais produtivos vai gerar fome, que o final do Mar Aral foi uma das coisas mais tristes da humanidade, e que o comunismo foi a melhor coisa que aconteceu para os Estados Unidos porque eliminou dois dos seus principais rivais que teríamos hoje em dia. Mas então é isso. Digam aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceria se os vermelhos tivessem perdido a Guerra Civil Russa. Mas então é só isso mesmo e tchau.